direito, aprendendo de todo jeito, todo dia é assim, mais conhecimento pra mim. Bom dia, boa tarde, boa noite para você internauta que está acompanhando nosso canal. Seja muito bem-vindo e hoje a gente vai tratar então sobre as noções introdutórias do direito processual penal. Vamos ao primeiro instituto, o primeiro dispositivo que temos dentro do processo penal, que se chama o inquérito policial. Como podemos ver, o inquérito policial ele é muito ouvido falar em filmes e na nossa sociedade também. E acredito que o direito processual penal deveria ser uma matéria que fosse lecionada inicialmente, antes mesmo do direito penal, porque é através do processo penal que a gente aplica as leis penais. Então, vamos entender exatamente o que trata o inquérito policial. O inquérito policial, então, nada mais é do que um procedimento, um instrumento para estar encontrando provas, indícios, o que realmente aconteceu para esse crime acontecer. Então, é a mesma coisa você pensar que quando uma emergência acontece na tua casa ou em algum lugar específico, a primeira coisa que você geralmente faz é chamar a polícia. Você chama a polícia no intuito de resolver a situação. E qual é o procedimento que essa polícia judiciária, como é conhecida, faz? Eles, através do que o cidadão está relatando para eles, eles acabam fazendo então um inquérito, anotando e vendo quais foram as situações que aconteceram ali, o que está sendo relatado e quais as provas de que isso realmente aconteceu, para aí, daí então, entrar com uma ação penal. Não dá para simplesmente vou chamar a polícia para prender você. E nem dizer que eu vou chamar o meu tio grandão de 2 metros de altura e dizer que a gente vai resolver isso, porque a competência para resolver situações de delitos é do Estado. Então, quem vai resolver isso é o Estado e o primeiro passo é através da Polícia Judiciária pelo inquérito, que é a fase de investigações para ver se isso realmente aconteceu ou não. Aí eles tendo todas as provas, indícios, eles vão estar encaminhando então para o Ministério Público para eles estarem analisando se essa conduta realmente está na lei, que é proibida. E aí então se começa um processo penal para daí então prender alguém. Então o inquérito policial ele tem um papel fundamental para estar assegurando o direito de responder de ampla defesa, principalmente de responder e de ver realmente, averiguar se aquela situação ali ela é delituosa ou não. Também, como a gente pode observar, o Guilherme de Souza Nutti, que é um dos doutrinadores mais famosos e que escrevem sobre as legislações, doutrinador é aquele cara que escreve sobre as leis. Então, o Guilherme Nutti, mais conhecido por Nutti, ele diz que o inquérito policial ele é um procedimento da ação penal, de caráter administrativo, é uma ação ali, um ato que eles têm simplesmente para colher provas. Como ele diz ali, conduzido pela autoridade judiciária, ou seja, pela polícia judiciária, que tem esse caráter administrativo de estar juntando esses dados dessas investigações que são feitas. E eles são voltados para a colheita preliminar de provas. Uma atenção muito importante para isso, porque colheita de provas, ok, mas é uma colheita preliminar de provas, ou seja, é antes de uma ação penal estar acontecendo. Ninguém está sendo processado penalmente ainda. Então só estão ali averiguando para ver o que aconteceu. E aí eles apuram, né, uma infração penal. Mais ou menos eles já conseguem ali dizer, ó, é uma conduta sim, é uma conduta assado, mas não iniciou uma ação, como vamos ver agora. Agora que a gente já viu o que realmente é então o inquérito policial, a gente vai ter que entender que o inquérito policial ele vem antes de ingressar com uma ação penal. Vamos dar um exemplo aqui bem bacana, que eu acho que vai ficar bem fácil de compreender. A gente tem um crime, certo? Vamos imaginar um crime, então, portanto. Eu vou na sua casa e eu mato a sua mãe.
certo? Eu matei a sua mãe e você chega em casa, o corpo dela está lá jogado. Qual vai ser o primeiro passo que você vai, qual a primeira medida que você vai tomar? Você vai chamar a polícia, obviamente, né? Dizer, meu Deus, que coisa bárbara, aconteceu alguma coisa com a minha mãe, façam algo. Então, quem vai ficar sabendo é a polícia. Ah, realmente aconteceu ali. Ah, tá, a gente vai se dirigir até o local, vamos chamar peritos, vamos ver o que realmente aconteceu. Vamos lá. Aí a polícia judiciária fica sabendo desse crime e vai até o local, certo? Ah, tudo bem. Após a colheita de provas, após eles tirarem fotos, após eles verem como ela acabou morrendo, levando o corpo ao IML para estar dizendo assim, ah, foi uma morte com facadas, com tiros, enfim, como eu quis realmente matar ela. Aí, após toda essa colheita de provas preliminares que o próprio Nutt já tinha mencionado, esse inquérito, né, ele vai ser enviado ao Ministério Público. O Ministério Público é a voz da sociedade, é onde eles realmente olham os inquéritos, olham o que aconteceu e olham também nas legislações e veem se aquela conduta é uma conduta criminosa e que realmente fere os princípios da sociedade, ou seja, que aquilo não é bom para a gente ter uma harmonia, para a gente viver em paz dentro do território. E aí, o Ministério Público tem duas opções. Olhar o inquérito e ver, não, realmente, ele matou. Ah, foi o Igor que matou. Então, já temos alguém aqui para que a gente sabe, ó, foi facada, foi assim, foi assado. E então, acredito que tem tudo dizendo aqui que é um crime, tá até no Código Penal. Não acho que a gente deve entrar com uma ação penal para que ele seja punido, porque a própria lei diz que tem uma punição quando alguém faz um ato desses, né? E, então, eles podem estar enviando para o juiz esse inquérito através de uma denúncia, dizendo, através de uma petição onde eles dizem, né? O réu, o indiciado fez isso, isso, isso e isso. E aí inicia-se, portanto, né, uma ação penal. Mas isso depois do inquérito. O Ministério Público também pode olhar lá o inquérito e olhar, não, mas não foi o Igor, porque o Igor não estava lá naquele dia, o Igor estava morando fora do Brasil, como que ele pode ser processado? Como que foi ele que matou se ele não estava aqui? Então, não tem o porquê eu tentar processar, entrar com uma ação penal pro Igor, porque ele não cometeu esse crime, certo? E aí o que acontece? O que a polícia judiciária falou? O que através do inquérito, eles têm esse inquérito dizendo, ó, realmente não tem provas suficientes de quem foi o Igor, não adianta entrar com ação tentando prender ninguém. E arquivado, então, portanto, esse inquérito, porque não havia provas suficientes, acaba-se ali, não precisa entrar com ação penal. Outra coisa importante, o inquérito policial ele é indispensável, só vai existir uma ação penal se tiver um inquérito, se tiver uma investigação feita pela polícia? Não. O inquérito também pode ser dispensado se você tiver todas as provas suficientes, que fui eu que matei a sua mãe, fotos, vídeos de segurança que evidenciem que eu estava saindo naquele determinado horário, enfim, várias outras provas que o direito admitiria. Aí você encaminharia diretamente para o Ministério Público. Mas, de qualquer forma, a Polícia Judiciária está aí para auxiliar a população numa situação emergencial, né? Outra coisa, o inquérito policial chega nas mãos da polícia. Eles podem arquivar, então, fazer a função, não tem prova suficiente, vamos arquivar já porque não precisa. Não, a Polícia Judiciária não pode estar arquivando o inquérito, até por questões de que algumas pessoas poderiam proteger outras, né? Então, deixa a cargo exclusivamente do Ministério Público. Aí outra coisa também, o inquérito policial ele tem um prazo, né, para acontecer.
Então, não vai ser para sempre, vai durar 10 anos um inquérito policial, isso é impossível. É 10 dias, se o réu for preso na hora, vamos dizer que eu fui pego saindo dali e já fiquei preso, então eles têm 10 dias para ver se eu realmente fiz aquilo. Senão vão ter que me soltar, né? E não tem prova suficiente. Agora, se eu estou realmente fora do Brasil, ela pode durar até 30 dias. Não mais que isso, porque aí já foi o tempo suficiente que eles tiveram para ver se realmente alguma coisa aconteceu ou não. E até mesmo porque algumas provas já não seriam mais possíveis com tanto tempo após o que ocorreu, né? E a princípio era isso. Muito obrigado. Obrigado também à nossa câmera woman, Ana Schelitin. E é isso. Tchau, tchau, gente.